C.S. Lewis afirmou que só existem 3 formas da gente ver Jesus. 3 e 3 somente. Ou Jesus é um mentiroso, ou ele é louco, ou ele é de fato o Senhor. Dessas 3, só uma tá certa. Oi, Fran, tudo bom contigo? Olha aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E se você me acompanha desde o ano passado, você provavelmente sabe que era pra eu ter postado um vídeo de Páscoa ano passado. Mas eu não consegui postar por falhas técnicas, enfim. Mas olha, Deus sabe de todas as coisas. Porque aquele vídeo não tava tão bom assim. E aí, esse ano, para celebrar esse momento tão importante do cristianismo, a gente vai tratar um pouquinho sobre como foi a última semana de Cristo na Terra, seus ensinamentos e sua ressurreição. Porque isso sim é a Páscoa. Então você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama e vamos mergulhar um pouquinho no conhecimento sobre Jesus. A gente vai ter a vida de Jesus relatada nos 4 evangelhos, basicamente. Só que essa última semana, quem dá mais detalhes, pelo menos pelo que eu vi, né, assim, na minha humilde concepção, é o nosso querido amado discípulo João. Os outros apóstolos também trazem muitos temas importantíssimos, mas João traz alguns pontos que só tem no evangelho dele. E a gente vai prestar atenção nessas coisinhas. A semana começa no domingo, que é basicamente quando Jesus está na casa de Maria, irmã de Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. E aí Maria dá um testemunho maravilhoso diante dos discípulos, que não deram um testemunho tão bom assim. É nesse momento que há aquele relato em que Jesus tem os seus pés lavados com um perfume extremamente caro. Foi Maria quem fez esse ato de humildade diante de Deus. Ela reconhecia aquilo que Jesus Cristo tinha feito tanto pela vida de Lázaro, quanto o que ele ia fazer pela vida de toda a humanidade. E de uma forma simbólica, ela derrama aquele perfume caro aos pés de Cristo, representando a forma como ele havia de se entregar pela humanidade ao fim daquela semana. No dia seguinte, no mesmo capítulo, que é em João 12, João vai relatar a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, cidade pela qual ele demonstrou tantos amores, porém que ainda assim haveria de negá-lo e entregá-lo à morte. A festa da Páscoa, que era a festa que estava se aproximando, acontecia na cidade de Jerusalém. E é por isso que era tão importante que Jesus estivesse naquela cidade. Nesse ponto aqui é importante que a gente saiba diferenciar o que é uma Páscoa. O que é uma Páscoa judaica e o que é uma Páscoa cristã. A Páscoa judaica é uma festa que acontece no dia 14 do primeiro mês e é uma festa justamente para remeter ao tempo em que Israel foi liberto do Egito. Então tem algumas coisas bem específicas nessa festa. Tem o Momento dos Fantasmas, tem a Festa dos Tabernáculos, que são ocasiões que se remetem especificamente ao contexto judaico, porque os judeus precisaram comer pão sem fermento e também morar em barracas por um tempo, justamente para representar essa passagem entre escravos do Egito e um povo liberto por Deus. Essa era a festa da Páscoa para onde Jesus estava indo. Essa semana também Jesus vai fazer a questão da purificação do templo, porque a galera estava fazendo o templo de casa de negócio. Jesus falou, aqui não, vocês não vão transformar a casa de oração num covil de salteadores, botou a galera para fora. É isso. Jesus continua passando os seus ensinamentos para os seus discípulos ao longo da semana e na ceia, que acontece no dia anterior ao Gólgota. Um pouco antes de Jesus se sacrificar pela humanidade, ele chamou os seus discípulos e falou, vamos comer. Quero ter uma última refeição com vocês, galera. Sendo assim, eles foram para casa de um outro discípulo, que também era discípulo de Jesus, e lá Jesus também compartilhou vários ensinamentos sobre humildade, sobre céu, sobre vida eterna, sobre paz. E nesse momento a gente consegue perceber mensagens lindas que Deus falou através de Jesus aos nossos corações, que são úteis até os dias atuais. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A gente percebe o amor tão grandioso de Jesus, porque nessa mesma noite ele ia ser traído pelo seu amigo, suar sangue por amor a essa humanidade, e mesmo assim ele passou para os seus discípulos uma mensagem de paz. Jesus conhecia muito bem as peças boas que seguiam ele. Ele sabia o gênio de cada um, ele sabia exatamente o que cada um ia fazer assim que visse que o Messias que eles tinham esperado tanto tinha falhado. E por isso ele estava sempre dando essas mensagens de esperança para os seus discípulos, explicando exatamente tudo o que ia acontecer, para que, quando acontecesse, os discípulos não temessem ou não se desviassem. Nessa mesma noite, Jesus é traído. Ele vai ao Getsemane, ora com seus discípulos e eles se cansam e dormem. E Jesus os exorta: vigiai e orai. Depois disso, Judas, seu amigo, aquele que estava ali comendo na mesa com ele, o trai diante de todos. Pedro machuca o soldado. Os seus discípulos se dispersam, enquanto ele é levado para ser interrogado pelos sacerdotes e sentenciado à morte. A questão é que os discípulos não estavam esperando um Messias que se entregasse como Jesus se entregou. Eles esperavam um guerreiro, um mestre, alguém que iria livrar-lhes de um império romano, tão somente. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar de um império muito mais dominador e bem pior do que o império romano. Ele veio nos livrar do império do pecado e do mal. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, a humanidade está fadada a andar longe de Deus. Fadada porque erramos, porque caminhamos nas trevas. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O ser humano, por causa do pecado, acaba longe da presença de Deus. Acaba longe daquele que é o único que pode promover vida verdadeira. Todavia, Deus é rico em misericórdia e cheio de amor. Aliás, Ele é o próprio amor. E por isso Ele enviou Cristo Jesus a cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo do pecado e das suas consequências. Porque o salário do pecado, aquilo que nós merecemos por errar, por nos distanciarmos da vida que há em Cristo, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós tivéssemos gratuitamente acesso a Deus. Esse é o motivo de ele ter se entregado para padecer tamanho sacrifício, porque alguém tinha que pagar pelos nossos erros, e ele escolheu pagar por isso. Na sexta-feira, Jesus demonstrou a sua imensa paixão pela humanidade, ao se entregar por cada um de nós. Após tamanha tortura, tamanho sofrimento, tamanha humilhação, Deus rejeitou o próprio Filho para que nós pudéssemos ser aceitos, para que através desse sacrifício tivéssemos paz com Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 27, 50 a 51. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aquilo que nos separava do Criador, nosso pecado, aquilo que causava divisão entre trevas e luz, caiu por terra através do sacrifício de Jesus. Mas isso não é tudo. Lembra que eu estava falando para vocês que os judeus esperavam um Messias, tipo um cara político que ia lá tirar todo mundo debaixo do governo do Império Romano? Aí Jesus morre. Imagina a cabeça dessa galera. E Jesus já estava falando, galera, é assim mesmo, é isso que vai acontecer. Muitos discípulos abandonaram o barco.
Alguns fugiram, voltaram para suas casas, outros voltaram a fazer o que faziam antes de Jesus, porque Jesus tinha sido apenas um líder político que não tinha feito o que eles achavam que ia fazer. E os apóstolos ficaram com muito medo porque, gente, a galera não gostava dos judeus que seguiam a Cristo. Em especial os fariseus, porque eles viam que Cristo estava tirando a galera do bando do fariseu e tinha muito mais autoridade política. Se Jesus quisesse armar uma revolução, ele armava ali, agora. Então os discípulos tinham razão para ficar com medo. Depois, para chegar na rua, com que cara chega dizendo que o Cristo em que eles confiaram sua esperança morreu, fracassou? Todavia, a gente tem uma boa notícia. Uma notícia ainda mais extraordinária do que os discípulos podiam imaginar. Conforme Cristo havia dito, ele ressuscitou. E essa ressurreição é uma coisa tão magnífica que a gente vai refletir um pouquinho sobre ela. Lembra que existem 3 formas de ver a Cristo de acordo com C.S. Lewis? Ou ele é um louco, ou seja, ou ele achava que era filho de Deus, não era filho de Deus, mas dizia que era filho de Deus. Ou ele é um mentiroso, porque ele sabia que não era filho de Deus, mas dizia que era filho de Deus. Ou ele de fato é o Filho de Deus, o Messias Salvador, que remiu a humanidade através do seu sacrifício na cruz. Porque se ele for um mentiroso, ele morreu, foi torturado de uma maneira horrível por uma mentira. Se ele é um louco, tudo bem, pelo menos ele era louco. Mas se ele é o Messias, a gente precisa tomar uma posição quanto a isso. E o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos comprova tudo aquilo que a Bíblia diz. Porque a gente poderia simplesmente levar os ensinamentos de Jesus como uma filosofia legal, uma profecia bacana. Todavia, o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos comprova profecias que vêm desde o Gênesis e seguem até Malaquias. E tem mais, o fato de Jesus ter ressuscitado não somente comprova as profecias do Velho Testamento, mas também as que ele fez no Novo Testamento. Tudo aquilo que ele passou para os discípulos, as mensagens de paz, de esperança, do fato de sermos chamados de filhos de Deus, agora também se aplica a nós, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Já dizia o apóstolo Paulo, se a gente confia em Jesus só para essa vida, nós somos os seres humanos mais miseráveis de todos os tempos. Porque o que Jesus fez por nós, a sua morte e ressurreição naquela cruz, não foi para que a gente tivesse somente bênçãos nessa vida ou uma paz momentânea. Não, ele veio para nos dar a paz com Deus e a paz de Deus. Uma paz à qual nós temos acesso graças ao seu sacrifício e pelo fato de que ele ressuscitou. Que ele não era somente mais um falso profeta ou mais um filósofo. Ele é o Filho de Deus, que verdadeiramente está vivo. Essa é a nossa Páscoa, a garantia de que o selo do Espírito Santo, que nos garante a salvação, está em nós. E nós podemos estar debaixo da paz de Deus. Gente, olha, se isso não te deixa feliz, eu não sei o que deixaria. A questão é que o que eu espero é que você reflita, não somente hoje, mas sempre, nos dias que você estiver com dúvidas sobre a sua fé. Lembre-se que Cristo ressuscitou. Os discípulos testemunharam disso, os apóstolos testemunharam disso. Teve gente que morreu crendo nessa verdade. E teve gente que nem gostava de Jesus, mas também testemunhou sobre isso. O próprio Flávio Josefo, que não era muito fã de crente, disse acerca de Jesus que ele era um homem sábio, conhecido por suas virtudes. Ele relatou que muitas pessoas entre os judeus e de outras nações tornaram-se seus seguidores. Pilatos o condenou a ser crucificado e a morrer. Mas aqueles que tornaram seus discípulos não abriram mão de seu discipulado. Eles relataram que ele lhes teria aparecido 3 dias depois da sua crucificação e que estaria vivo. Tendo isso em vista, ele talvez tenha sido o Messias, a respeito do qual os profetas relatavam maravilhas. Nós hoje podemos ter a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Messias e Salvador. Jesus é o Salvador. Ele veio para redimir ao pobre pecador, a mim e a você, para nos dar a chance gratuita de experimentar a sua paz. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus enviou seu Filho ao mundo para fornecer salvação, não para nos julgar. Nossa condenação é quando a gente escolhe andar longe dele. Mas hoje, enquanto há vida, podemos escolher andar ao lado de Jesus. É uma escolha que não depende de nossas obras ou do que fizemos, de quem fomos, mas transforma totalmente nossa vida para nos tornarmos parecidos com Jesus e cheios de sua paz. É uma escolha que você pode tomar hoje e que certamente vai te encher de alegria.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Dê um trabalhão, por favor, considera. E é isso. Muito obrigada por tudo e tchau.